Olá amigos, sejam bem-vindos ao aula número 29 do Guia WinDev 2025. Assunto: usando controles ActiveX no WinDev 2025, parte 2. Trabalhando com o ActiveX da SocketBench, versão 11. Programando métodos. Nosso vídeo tem o patrocínio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, da Pedroso Automação e da Conceito Industrial. Neste vídeo, vamos passar a exibir algumas técnicas de programação do ActiveX. O processo de gerenciamento de sockets a partir da SocketBench é primeiro inicializar, depois criar o servidor, como já vimos, e em seguida conectar ao servidor. Então, no botão Conectar Servidor, eu tenho o código. Enerror é uma variável do tipo int. Chamo o método AXCliente initialize do componente AXCliente, passando como argumento a chave de licença que eu declaro no início da janela, como já vimos. Essa função retorna 0 se for bem sucedido. Se não for bem sucedido, então eu exibo a mensagem que não é possível iniciar a conexão. Depois tenho uma variável chamada nProtocolo do tipo int, que recebe o conteúdo do combo protocolo. Se for igual a 6, então é o TCP/IP. Se for igual a 12, é o UDP. Retorno vai ser igual a xCliente, chama o método connect, passando como argumento o IP do servidor, a porta e o protocolo. Passo o timeout, passo o argumento 1, que é o broadcast, passo o IP da balança e o IDT porta da balança, que é a porta da balança. Também vai retornar 0 se for bem sucedido. Então, conectado ao servidor com sucesso. Nesse momento, ele vai gerar o evento, usando a função ActiveX evento da linguagem W, passando como argumento a minha procedure, ActiveXClient onConnect. Então, o evento onConnect é gerado aqui. Então, é dessa forma que eu gerencio os eventos na linguagem W, com relação ao ActiveX. Caso contrário, eu mostro um erro, passando como argumento a função lastError da linguagem, ou melhor, do ActiveX, e chamo uma função trataErro, que faz o tratamento dos erros da nossa interação com o ActiveX. Então, mensagens string, ActiveXClient, lastError string, que eu pego o número do erro e aqui eu pego a mensagem do erro. E aqui eu exibo a mensagem. Então, eu fiz uma interface completa de gerenciamento dos erros para que o usuário não receba mensagens em inglês. E a gente vai mostrar a seguir. A documentação da SocketBench tem uma série de erros, códigos de erro do controle. Todas essas mensagens estão em inglês, então aqui eu tenho o valor do erro, tenho a constante e a descrição. O que eu fiz foi criar uma procedure com o tratamento de todos estes erros, respondendo eles em português quando eles ocorrerem. Então aqui na janela WinSocketBench, eu tenho uma procedure que é a procedure trata erro.
Essa procedure de tratar erro faz o tratamento de todos os erros, enquanto a minha procedure é chamada pelo evento que eu estiver tratando. Parece muito simples, mas tratar erro deu um certo trabalho, porque são muitos erros a serem tratados, né? Agora que está tudo pronto, parece simples. Mas vamos ver lá, então. Criei um switch. Para cada erro, eu fiz a tradução do número do erro e a descrição correspondente a ele. Ó. Então, lá nos fontes estão todas essas tratativas com as exceções e as definições que a própria documentação nos traz. Então, quando chamamos a procedure tratar erro, ao invés de vir a mensagem padrão em inglês, nós vamos receber a mensagem em português. É importante destacar que quando ele não encontra nenhum retorno, ele vai mostrar erro não tratado ou desconhecido. Vamos mostrar isso na prática. Então, se ocorrer um erro, eu chamo o erro, onde eu vou pegar o número do erro. Aí a função trata erro vai me retornar a mensagem em português. Para exemplificar a diferença entre um e outro, eu coloquei uma mensagem aqui e trazendo last error string que é tratado aqui. Então vamos rodar aqui, ó, para mostrar como isso funciona. Clicamos, abrimos a aplicação, vamos até Socket. Eu vou simular um erro. Então vou inicializar. E em vez de usar a sequência, eu vou direto para conectar servidor e ele vai me exibir uma mensagem de erro. Ó, a conexão foi recusada pelo host remoto. Então aqui é o que eu tratei. Como eu tenho a mensagem, ele vai fazer a mesma coisa, ó, só que em inglês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu código e vou comentar essa mensagem aqui, ó. E agora vou rodar de novo a minha aplicação, simulando o mesmo erro. Simulador balança, inicializar. Tá? Não vou criar o servidor e vou conectar. Veja que ele vem, a conexão foi recusada pelo host remoto. Tá? Não mostrou aquela mensagem em inglês. Se a conexão for bem sucedida, então, pode, ele vai me mostrar conectado ao servidor com sucesso e gera o evento ActiveX-Event, passando como argumento a minha procedure, que nada mais é que conectar com sucesso ao servidor de software. É só para mostrar como que, através de um evento, nós executamos uma procedure. Depois que eu criei o servidor e conectei nele, eu vou enviar o peso. Então, vou enviar a mensagem para o servidor. Então, no botão enviar peso, vamos ao código. Então, peso é do tipo string, chama o método AXClient write, passando como argumento o peso e 50, 0. O que quer dizer isso? Olhando para a documentação, nós vamos ver que o método AXClient exige alguns parâmetros que nós vamos observar na sequência. O método AXWrite grava dados no socket. Então, chamo o objeto, que no caso é AXClient, método write, passo o buffer, que pode ser uma string, o seu tamanho e as opções. O endereço remoto e a porta são opcionais. Então, aqui primeiro passo
a variável que contém os dados a serem incluídos no servidor, depois o tamanho, né? Depois uma opção, que vai ser um valor inteiro a ser implementado numa versão futura. Então, se não tem esse valor, eu vou passar 0, tá? Então, eu passei lá no meu código o peso. Vamos ver aqui, depois o que eu passo. O tamanho do buffer. E a opção 0, porque não está sendo usado. Opcionalmente, eu poderia ter passado o IP do servidor e a porta, mas isso não é necessário quando eu estou trabalhando com conexões TCP/IP. Então, esse argumento é omitido. Ele só vai ser usado quando eu utilizar UDP. Por isso, então, o meu código está sendo passado como NT peso 50,0. Se foram enviados X valores para o servidor, que vai ser a mensagem. Vamos testar isso. Então, vamos finalizar o teste aqui. Agora vamos rodar de novo. Então, chamamos a socket branch, emulador de balança. Vamos inicializar. Criamos o servidor. Agora vamos conectar o cliente ao servidor. Em seguida, vamos passar um peso aqui, 14.500. E vamos passar enviar peso. Então, ele vai me retornar que foram enviados 5 bytes para o servidor. Vou dar um OK. E agora eu vou ler o peso. Então, no botão ler o peso, eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar que foi gravado 5 bytes e o peso de 14.500. O servidor leu 5 bytes e preencheu aqui com 14.500. Vamos ver então o código do botão ler peso. No botão ler peso, eu tenho a declaração de um buffer, é uma string, depois um inteiro para o conteúdo do buffer, número de bytes gravados, número de bytes lidos, atribuo o valor padrão 0 e 0. Então, str_buffer igual a NT peso, shbuffer igual a tamanho de str_buffer. Chamo a função axClientWrite, passando como argumento str_buffer e o tamanho do buffer. Exibo a mensagem de bytes gravados. Se for -1, que é o código de erro, então ele vai me mostrar o erro, tá? Eu poderia simplesmente colocar aqui trata erro e comentar esse aqui, ó, tá? Então poderia ser aqui no lugar de esse info, eu poderia simplesmente usar o trata erro. Mas eu estou usando o info aqui, então vou dar um return. Agora eu obtenho o handle do socket pela função findClient. O grande problema é descobrir o manipulador, o handler do socket. Isso é obtido pela função findClient ou findClient, passando o argumento 1. Então, a xServidor, então pego o socket do servidor e na variável que retorna o manipulador eu vou ter o handler. Então, e a partir disso eu passo
AX servidor, método read, passando como argumento o manipulador, que eu obtive aqui, o peso, os bytes gravados, e se for diferente de -1, então ele vai me mostrar que ele leu tantos bytes, tá? E me mostra o peso recebido. Caso contrário, ele vai me mostrar a mensagem de erro, tá? No nosso processo. A SocketWrench tem uma série de funções que eu não explorei no seu total, porque ainda mais adiante vamos fazer mais vídeos sobre ela. Mas eu ainda tenho a opção ler linha e enviar linha. Posso enviar uma linha. Então, para enviar uma linha, eu uso, no caso, o peso mais CRLF. Então, terminador de linha e o CR. Passo o método writeLine. Se for diferente de -1, eu informo o peso. Caso contrário, exibo a mensagem de erro. Depois, no lado servidor, eu leio a linha. Então, aqui eu pego o manipulador, leio a linha, passando o manipulador como argumento, mais o peso, aqui o tamanho do socket, qualquer coisa entre 50 e 250, dependendo do tamanho da string que eu vou enviar. Trato o erro e mostro no servidor ou no cliente. Ainda tenho a função pick, que é a função pick, que faz também o tratamento de erro, verifica se existem aqui na aplicação dados para leitura. E as funções para desconectar o servidor, então aqui, desconectar servidor, parar, exit, chama o método AXServidorStop, tá? E aqui, desconectar o cliente. Então, retorno int, AXClient disconnected. Simplesmente, elas não têm argumentos. Aqui, clico em desconectar. O cliente foi desconectado. Basicamente, são as funções mínimas para se ler e gravar informações em um socket com o ActiveX da SocketWrench. Oportunamente, vamos apresentar mais alguns comandos trabalhando com máquinas diferentes na sequência dessa nossa série de vídeos. Por hora, agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.